Em julho de 2015, a sonda espacial New Horizons da NASA fez história ao visitar com sucesso o remoto e gelado planeta anão Plutão. As imagens incríveis que ele capturou durante o sobrevoo surpreenderam cientistas e fãs do espaço, revelando um mundo complexo e diverso, coberto de montanhas, vales, crateras e até mesmo uma vasta característica em forma de coração, que pode estar escondendo um oceano profundo e lamacento. Pela primeira vez, pudemos ver Plutão em toda a sua glória congelada. Mas não foi apenas a presença do coração magnífico de Plutão que surpreendeu os cientistas quando eles estudaram as imagens pela primeira vez. Por toda essa paisagem gélida, muitas outras características inesperadas, mas fascinantes, também foram descobertas. Antes da missão New Horizons, tínhamos apenas conhecimento limitado das características da superfície de Plutão. Esta foi uma das melhores imagens tiradas pelo Hubble em 2002, mostrando um mundo manchado de laranja, branco e preto com um misterioso ponto brilhante. Então, quando a New Horizons passou pelo planeta anão gelado, ela conseguiu capturar algumas das vistas mais espetaculares já vistas do espaço. Ao ampliar esta imagem de alta resolução, podemos descobrir muitas das características ocultas de Plutão, algumas das quais podem surpreendê-lo, como a descoberta de um lago que antes fluía com um líquido misterioso. Este lago inesperado pode ser encontrado em uma cadeia de montanhas, a oeste do coração gigante de Plutão. Ele tem cerca de 20 milhas de largura, que é cerca de 32 quilômetros de largura, e parece estar congelado agora. No entanto, evidências em outros lugares do planeta anão sugerem que ele pode ter sido um lago fluindo com um líquido. Uma descoberta surpreendente, considerando que a temperatura da superfície de Plutão é de cerca de menos 230 graus Celsius, que é menos 382 graus Fahrenheit. Embora não esteja totalmente claro que tipo de líquido uma vez encheu este lago antes de congelar, os cientistas acreditam que provavelmente é nitrogênio líquido. E não é só aqui que o nitrogênio líquido pode ter fluído. Centenas de milhares de anos atrás, ele pode ter esculpido leitos de rios e ravinas cruzadas, como mostra esta imagem incrível. Como o nitrogênio líquido pode se acumular e fluir em um mundo congelante a bilhões de milhas de distância do Sol, é provavelmente devido às temperaturas e pressões da superfície de Plutão flutuando conforme ele se aproxima do Sol, aquecendo o planeta anão apenas o suficiente para mexer com o gelo de nitrogênio, levando-o de um sólido congelado para um gás. Mas, ocasionalmente, as condições devem ser perfeitas para que o nitrogênio se torne líquido também, causando essas características surpreendentes que ninguém esperava. Uma das características mais interessantes de Plutão é sua atmosfera nebulosa, como revela esta impressionante imagem em cores reais. O gás na atmosfera de Plutão é muito diferente do da Terra, no entanto. Para começar, ele é muito fino, mais de 80 mil vezes menor, e acredita-se que seja criado quando o gelo da superfície é vaporizado pela luz do Sol. Os cientistas acreditam que a névoa é uma poluição resultante da ação da luz solar sobre o metano e outras moléculas. Essa reação produz uma mistura complexa de hidrocarbonetos que se acumulam em pequenas partículas de névoa, que espalham a luz azul. À medida que se acomodam na atmosfera, as partículas de névoa formam inúmeras camadas horizontais, intrincadas, que se estendem a altitudes de mais de 120 milhas, o que é mais de 200 quilômetros. À medida que Plutão se afasta do Sol, no entanto, em sua órbita de 248 anos terrestres, acredita-se que sua atmosfera congela, possivelmente caindo como um tipo de neve na superfície, criando uma camada de material congelado. Se essa neve cai como grãos ou flocos de neve, como aqui na Terra, é um mistério. Pode até ser acompanhada por ventos fortes, como uma nevasca, ou pode apenas se assemelhar a uma leve queda de neve sob uma névoa fria e amarga. Em algumas regiões, como a característica em forma de coração, chamada tombar régio, parece que podemos ver uma camada de neve de nitrogênio, que pode ter condensado da atmosfera e então se depositado na superfície. Entre as características mais impressionantes encontradas em Plutão, estão essas grandes montanhas cobertas de neve, no hemisfério sul, que quase lembram os Alpes aqui na Terra, vistos da Estação Espacial Internacional. Mas quando você olha mais de perto,
percebe que elas são, na verdade, muito diferentes. As montanhas em Plutão são feitas de gelo de água congelado, tão duro quanto o granito, e são cobertas por um tipo de neve composta de metano congelado. Alguns desses picos imponentes podem atingir alturas de até 2,2 milhas, o que é 3,5 quilômetros acima do terreno ao redor, semelhante às montanhas rochosas na América do Norte. Como elas se formaram, é um mistério. Na Terra, montanhas são tipicamente causadas por atividade tectônica ou erupções vulcânicas. No entanto, Plutão não é geologicamente ativo, da mesma forma que a Terra. Então cientistas acreditam que elas provavelmente foram formadas por um processo chamado erosão por sublimação. Isso ocorre quando materiais congelados como nitrogênio ou metano na superfície de Plutão são expostos à luz solar e sublimam, ou transitam diretamente de um sólido para um gás. Esse processo corrói o terreno ao redor, deixando para trás estruturas imponentes, como esses picos altos e irregulares. Plutão parece estar reabastecendo sua superfície em certas regiões. No entanto, porque há inúmeras indicações de que um tipo de lava fria e lamacenta derramou sobre sua paisagem em vários pontos. Essas características estranhas são chamadas de criovulcões, que são um tipo de vulcão que expelem voláteis gelados como água, metano ou amônia, em vez de rocha derretida. Criovulcões também podem ser encontrados em algumas luas geladas do nosso sistema solar, como Encélado e Europa. E em Plutão, há várias regiões montanhosas que têm buracos ou depressões em suas superfícies, o que pode ser resultado de atividade criovulcânica. Uma das evidências mais convincentes de atividade criovulcânica em Plutão é essa característica, chamada Wright Mons. A montanha, que está localizada no hemisfério sul, sobe a uma altura de 2,5 milhas, que é 4 quilômetros acima do terreno ao redor, e tem uma ampla depressão no cume, como você pode ver nesta incrível imagem em close-up. Se de fato for um vulcão de gelo, como se suspeita, seria o maior do gênero descoberto no sistema solar externo. No coração de Plutão, podem ser encontrados extensos campos de dunas, semelhantes a desertos. Essas características são feitas de material que parece ter sido soprado pela superfície pelo vento, semelhante em alguns aspectos às dunas encontradas aqui na Terra. O movimento do vento pega partículas e as deposita em um local específico. No entanto, as dunas em Plutão são únicas em vários aspectos. É possível que elas tenham sido formadas não apenas pelo vento, mas também pelo derretimento de gelo de nitrogênio, fazendo com que grãos de gelo de metano do tamanho de areia fossem levantados acima do solo por gases ascendentes e, em seguida, varridos para longe quando estavam no ar. Além disso, as dunas em Plutão são muito maiores do que as dunas encontradas na Terra. Algumas são tão altas quanto montanhas e se estendem por quilômetros. Isso provavelmente se deve à menor gravidade em Plutão, que permite que as partículas sejam transportadas muito mais facilmente, criando essas características magníficas. Também foram encontradas no coração de Plutão estranhas estruturas semelhantes a icebergs, que parecem ser fragmentos de gelo que se separaram das formações maiores ao redor. Cada fragmento mede de 1 a várias milhas de largura. Mas o que é interessante sobre essas características é que elas parecem estar flutuando pela superfície congelada abaixo. Cientistas acham que os icebergs são grandes pedaços de água congelada, porque o gelo de água é menos denso que o gelo de nitrogênio. Quando os icebergs se quebram e são eventualmente empurrados para o coração de Plutão, provavelmente por fluxos glaciais, eles ficam sujeitos ao movimento do gelo de nitrogênio abaixo, como pode ser visto nas estranhas formas que cobrem esta região. Essas formações semelhantes a células revelam o segredo do coração de Plutão, porque são as assinaturas de um processo chamado convecção, que aparece em todos os lugares onde um fluido é aquecido de forma desigual, como quando você ferve água em uma panela. Evidências de convecção significam que algo abaixo do coração de Plutão é mais quente do que a superfície, e está fazendo com que esse grande plano de nitrogênio congelado se agite lentamente ao longo de possivelmente milhões de anos. E se você olhar de perto, notará que os icebergs estão todos geralmente reunidos em torno dessas células de convecção, porque provavelmente estão sendo empurrados para a borda pelas forças abaixo.